Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que a gente possa mergulhar hoje o nosso coração na palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então, Gênesis 15. Nós faremos Gênesis 15 e 16. Gênesis 15 então diz assim: Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão, numa visão nestes termos: Nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Gente, é um refrigério, né? A palavra de Deus é um refrigério para a nossa alma. Hoje, quando eu li essa passagem, né? Eu tomei essa passagem para mim. Eu senti que Deus falava isso para mim, né? Que da mesma forma que Deus falou ali com Abraão, que Deus falava para mim nesse dia, né? E eu te convido a tomar a palavra para você também, né? Talvez Deus esteja falando dessa forma ao seu coração hoje. Não temas, né? Aqui Deus falou, não temas, Abrão. Não temas, Charlene. Não temas o seu nome, né? Eu sou o teu protetor. Então, o Senhor dando essa confiança para nós, olha, não temas, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Então, diante das promessas de Deus, né, diante da graça de Deus, nós nos firmamos na palavra de Deus, nós nos firmamos naquilo que Deus nos fala, né, naquilo que Deus nos promete, na graça de Deus, a graça que o Senhor envia sobre nós, para que nós possamos então continuar o nosso caminho, né? É o Senhor dizendo para mim e para você nesse dia, nos dando ânimo para continuar o caminho, o Senhor dizendo, não temas, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Diante das lutas, dos sofrimentos, o Senhor diz para mim e para você, não temas, a tua recompensa será, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Né? Às vezes a gente tem medo mesmo, às vezes a gente fica desnorteado, mas o Senhor vem em nosso auxílio e Ele vem nos dar confiança, Ele vem nos dar esperança. Abrão respondeu, Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou. Perdi, gente. Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será teu herdeiro, mas aquele que vai nascer das tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe, levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor e o Senhor lhe imputou para a justiça. Então, Abrão que reclama com Deus, né? Depois que Deus fala para ele, olha, não temas, Abrão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. E aí, Abrão reclama com Deus, né? Ele fala assim, eu vou sem filhos, Senhor, porque eu não tenho filhos, eu não tenho uma posteridade. E diante disso, Deus disse para ele, então, que saído do ventre dele seria dado um herdeiro, né? Que seria dada a ele uma descendência. E é interessante que Deus não fala assim de uma forma limitada com Abraão, não. Deus fala tendo em vista assim um futuro, né? Tendo em vista coisas que iriam, uma promessa que duraria por gerações, né? E nós podemos dizer que a promessa feita a Abraão dura até nós, né? Pensa lá em Abraão e uma promessa que perdura, né? E que chega até nós pela graça
de Deus pela graça de Jesus Cristo, né? Então levanta os olhos para os céus e conta as estrelas se és capaz. Pensa Abraão olhando, né, para as estrelas do céu e Deus falando com ele, pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. E Abraão confiou no Senhor, o Senhor lhe imputou para a justiça. Então nós precisamos confiar, né, no Senhor. E nem sempre é fácil confiar, né? Nem sempre é simples confiar, mas nós precisamos confiar, né? Nós precisamos dizer, Senhor, eu confio em Ti mesmo não vendo. Eu confio em Ti mesmo quando tudo vem me dizer o contrário. Tudo está me dizendo, Senhor, o contrário. Eu não vejo nada. Eu vejo, pelo contrário, eu vejo dificuldades, eu vejo obstáculos, mas o Senhor diz então a Abraão, mas eu te darei essa descendência. O Senhor disse para mim, para você, Ele faz promessas para mim, para você, o Senhor nos garante um futuro, mas Ele nos chama a confiança, né? E Abraão confiou. Nós precisamos confiar também. E a palavra continua. E disse-lhe, eu sou o Senhor que te fez sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei eu saber se a hei de possuir? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais, dividiu-os ao meio, colocando suas metades defronte uma da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Gente, tem uns bichinhos aqui. Então, aqui começa uma aliança, né? Por que está acontecendo isso aqui? Porque está sendo firmada aqui uma aliança de Deus com Abrão. Eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abrão. Ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe, sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos, aqui fazendo já ali referência ao tempo em que o povo se tornou escravo no Egito, né? 400 anos de escravidão no Egito. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz, juntar-te a teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente à 4ª geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Então, a gente vai vendo aqui toda uma realidade em torno disso, né? Quando o Senhor vem dizer aqui dos amorreus, né, que eles não tinham chegado ainda, a iniquidade deles não tinha chegado ao cúmulo, eu também pensei nesse caso específico aqui no mistério da iniquidade, né? E que muitas vezes é como se, fazendo aqui uma analogia, né, tivesse ali um recipiente e tivesse ali uma marca naquele recipiente, né? Que é, vamos dizer, quando a gente chega ao máximo, né? Cheguei ao máximo da minha iniquidade. Quando a gente vai cultivando as nossas iniquidades, a gente vai acumulando, 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 mas chega num ponto que aquilo ali atinge o máximo, né? E aí Deus intervém. Então Deus diz que ele viria a intervir quando a iniquidade dos amorreus chegasse ao máximo, porque existia um povo ali naquela terra, né? Então nós vemos também que a iniquidade daquele povo fez com que eles perdessem aquela terra, né? Para o povo de Deus, para a descendência aqui de Abraão, né? Conforme essa palavra. Mas claro, né? A gente vai tomar aqui essa realidade bíblica para dizer isso, né? Muitas vezes Deus vai nos dando oportunidades, Deus vai nos dando tempo de arrependimento, mas meus irmãos, se a gente não se arrepende, vai chegar uma hora em que a nossa iniquidade vai atingir aquele ponto máximo onde Deus fala assim, olha, até aqui foi misericórdia, a partir de agora eu preciso entrar com a minha justiça para que verdadeiramente as pessoas experimentem e nós experimentemos então a conversão, né? Então, quando o Senhor nos corrige é porque Ele deseja a nossa conversão. E aí continua.
Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos sineus, dos cenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos amorreus, dos cananeus, dos gergeseus, dos jebuseus. Um monte de nome engraçado. Mas enfim, Deus dizendo ali que daria aquela terra à descendência de Abraão, né? Como eu já disse ontem, Charlene, nós então a gente vai querer ir lá para a terra, né? Para aquela terra ali onde o povo já ocupou e não, né? A nossa terra, a pátria que nós esperamos é o céu, né? E nós precisamos esperar o céu e acreditar que Deus prometeu a nós, que Deus nos dará o céu, mas é claro, nós precisamos caminhar, como Abrão caminhou, nós precisamos caminhar, né? Como Abrão correspondeu, nós precisamos corresponder também, não é? Continua dizendo no capítulo 16, Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão, eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te que tomes a minha escrava para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então, nós vemos aqui que Sarai, né, não tinha mudado o nome ainda para Sara, ela atropela as coisas, né? Ela põe os carros na frente dos bois, né? Ao invés de esperar na promessa que Deus tinha feito para Abrão, não, ela quis ter um filho pelo meio mais fácil, né? Pelo meio ali que ela julgava que era possível ter, porque ela era estéril, não podia ter filho. Então, tenha um filho, Abrão, através da minha escrava, né? Porque a escrava era uma propriedade, então, através da escrava, Abrão poderia ter um filho como que dela, né? Mas não era esse os planos de Deus, não eram esses os projetos de Deus. Deus já tinha falado com Abrão que daria um filho, uma descendência das entranhas dele, mas Sara não soube interpretar também essa realidade, e as coisas acabaram acontecendo. Abrão também, obviamente, né? E aí continua. Sarai tomou, pois, a sua escrava Agar, a egípcia, passados 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre ti o ultraje que me é feito, deite minha escrava. E ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Aí Sarai fica brava, né? Abrão respondeu-lhe, tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve que fugir. Então, é o que a gente sempre reflete, né? Que um erro sempre leva a outro erro, que quando nós cometemos um engano, um equívoco, um erro, um pecado, aquilo vai sempre acarretar outros, né? Então a gente não pode levar as coisas à frente, porque senão vai virando uma bola de neve, né? E vai tendo consequências cada vez piores. E aí continua dizendo, o anjo do Senhor encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, escrava de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora. Respondeu ela, volta para tua senhora, tornou o anjo, e humilha-te diante dela. E ajuntou, multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa... Ui, caiu tudo, gente. Minha Bíblia fica cheia de papel. Onde que eu estava aqui, gente? Então, humilha-te diante dela. E Deus, o anjo, né? Deus através do anjo fala então com Agar, olha, volta e se humilha diante de Sarai. Por quê? Porque também a escrava, né? Ela foi altiva, né? Ela foi soberba, ela ficou olhando ali a sua senhora de cima, né? Porque ela estava grávida do marido dela, aquela coisa toda, né? Então, toda uma situação muito ruim. Mas Deus vem corrigindo a rota, né? Então, o anjo aparece e fala, olha, volta, se humilha diante de Sarai, né?
Porque, claro, existia ali todo um acordo, né? E todo um contexto, né? Dentro do contexto da época, do contexto de escravidão, essa coisa toda. E aí continua. E ajuntou, mesmo porque a situação de Agar também não estava boa, né? Multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: estás grávida, e vais dar à luz um menino. Dar-lhe-ás o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. E levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor, que lhe tinha falado, o nome, vós sois El-Roi. Porque, dizia ela, não vi eu mesmo o Deus que me via, e por isso deu-se aquele nome, aquele poço, o nome de Lahai Roi. Ele se encontra em Cades e Barade. Tem cada nome mais sinistro, gente. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Então aqui já vai mostrar ali o princípio, né, de todo o conflito lá no Oriente Médio, né? Então é interessante, né? Porque às vezes na vida da gente também é assim, uma decisão errada que eu tomo aqui, daqui a 10, 20, 30 anos, aquilo pode se tornar ali algo realmente sério, algo realmente grave, né? Então aqui né, dentro do relato bíblico mesmo, vai mostrar aqui com o nascimento de Ismael, onde o Senhor vai dizer que ele vai ser esse burro bravo, né? Mas para dizer desses conflitos que depois, ao longo de todos os tempos, aconteceriam, né? O Oriente Médio, que é uma terra de muitos conflitos, né? Mas para a gente pensar na nossa realidade também conflituosa, né? A vida foi feita para que a gente possa vivê-la bem e para que a gente possa acertar o máximo possível, né? E às vezes a gente passa a nossa vida sem se preocupar muito com isso e sem fazer as contas, né, das nossas atitudes e sem pensar no que as nossas atitudes podem gerar na nossa vida lá na frente, né? Então nós precisamos às vezes parar e pensar, né? Às vezes nós precisamos parar e avaliar, parar e colocar mesmo ali na ponta do lápis, né? Para que a gente possa planejar melhor a nossa vida, para que a gente possa planejar melhor as nossas atitudes, para que a gente possa planejar melhor as nossas decisões, né? Planejar melhor a vida mesmo e pensar, olha, se eu fizer assim, quais são as consequências que eu vou ter? Se eu fizer desse outro jeito, quais poderão ser as consequências? E às vezes, diante de situações difíceis, a gente tem que tomar algumas decisões muito difíceis, né? Mas é preciso pensar em tudo, né? Ter uma visão um pouco mais clara das situações para que a gente possa tomar decisões mais acertadas, né? Na nossa vida. Então, peçamos ao Senhor essa graça. Peçamos ao Senhor a graça de tomarmos decisões acertadas e de vivermos de forma mais assertiva, né? De vivermos de forma mais santa, de vivermos de uma forma melhor, né? Pensando sempre nos passos, pensando sempre naquilo que a gente faz e sabendo que tudo tem uma consequência, boa ou ruim. Peçamos a intercessão da Virgem Maria nesse dia, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, tomando sempre decisões, as melhores decisões, né? Que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós sejamos iluminados pela graça de Deus e para que nós possamos ter clareza das situações que nós vivemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.